Queridos alunos, hoje nós vamos para mais uma aula de História e vamos falar hoje sobre a origem da humanidade e algumas teorias que defendem como que isso aconteceu. Nós temos duas teorias distintas dentro desse contexto, dentro dessa ideia do surgimento do homem na Terra. E uma dessas é o criacionismo, é uma teoria que defende que o homem surgiu a partir de um criador, a partir de um dogma de fé. Então nós vamos ver que algumas comprovações, relatos do criacionismo está na própria Bíblia. É um livro cristão, no livro de Gênesis, vai trazer exatamente essa explicação do surgimento do homem dentro dessas verdades, dentro do cristianismo, da religiosidade. Também temos uma outra teoria do surgimento do homem na Terra com uma abordagem científica, uma explicação do naturalista inglês Charles Darwin, que lá no século XIX vai publicar uma obra que ele vai explicar isso aí, que as espécies elas evoluíram através da transformação que vai sofrendo para dentro dos ambientes que viviam. Então, vai formar o que ele vai chamar de seleção natural. Então, as espécies que conseguiram evoluir através das transformações ambientais, das situações que ocorreram de forma climática no próprio planeta, foram se adaptando, vão formar o que ele vai chamar de seleção natural das espécies. Esse cientista ele vai abordar essa ideia trazendo 3 pontos principais que vocês podem estar lendo aí. E ele vai defender essa ideia diante de toda uma polêmica que vai ser causada na época, porque nós vamos ver que até então as verdades sobre o surgimento do homem estava toda pautada numa questão religiosa. Aqui vocês vão observar um pouco dessa biografia desse cientista tão importante para o mundo científico e para o mundo de forma geral, diante do que ele vai trazer como conclusão dos seus estudos. Ele viaja por várias partes do mundo, inclusive o Brasil, e vai publicar a sua obra e trazer essa grande descoberta para o mundo. E os estudos científicos dele está todo baseado também em evidências fósseis. Esses fósseis que são tão importantes para chegar à conclusão. E não só para eles cientistas, como nós já sabemos, para os historiadores, para outros profissionais também, que precisam estar analisando os fósseis para concluir os seus estudos. E aí a gente tem aí algumas informações sobre essas questões das evidências fósseis e conclusões que podem ser tiradas através dele. E foi assim, com esse cientista, para ele chegar à sua conclusão dessa teoria que ele vai criar, chamada evolucionismo. Aqui é só uma parte ilustrativa dos fósseis, de alguns fósseis, de alguns modelos de fósseis, e que o quanto de nós devemos entender que são importantes para os estudos e para a conclusão de muitos desses estudos. Aqui nós vamos ver a espécie humana dentro dessa teoria, que também passou por esse processo de transformação, de adaptação e transformação, como nós podemos ver o primeiro hominídeo que aparece aí, o Australopithecus, que é um dos fósseis mais antigos já encontrado até hoje. Pode ser que isso mude, porque sabemos que na história não existe uma verdade absoluta. Pode-se surgir fatos, como a história estuda fatos, pode ser que surja um fato novo. Mas até então esse foi o mais antigo que se encontrou. E foi encontrado na África, por isso a África é conhecida também como o berço da humanidade, que lá se encontrou o fóssil mais antigo já estudado até hoje. E aí a gente vai vendo esse processo aí de evolução do Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens neanderthalensis e o Homo sapiens sapiens, que deu origem ao homem atual. Eu vou deixar para vocês como foco de estudo, vocês pesquisarem características de cada hominídeo desse aí,
que viveu, né, na sua época aí. Vocês anotarem no caderno de vocês partes, né, caracterizando algumas situações desses hominídeos aí, de cada um deles. Bons estudos para vocês, espero nos encontrar lá na nossa semana lá para a gente tirar nossas dúvidas e interagir naquilo que vocês tiverem dúvidas e naquilo que vocês quiserem perguntar sobre algumas questões do assunto que foi direcionado para vocês essa semana. Tá certo? Até lá, forte abraço.